Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento abençoado. E hoje virá através do livro, não é, do autor Humberto Ferreira. Ele vai falar sobre mágoa. Por que nós temos mágoa? Por que sentimos mágoa? Por que nos sentimos ofendidos? Ele começa nos dizendo: no estágio evolutivo atual em que todos nós nos encontramos aqui na Terra, todos nós ainda apresentamos muitas imperfeições. Por isso, quando sofremos ofensas, costumamos conservar mágoas por bastante tempo. Por isso, os menos evoluídos, além da mágoa, alimentam sentimentos mais intensos, principalmente ódio. Não conseguem perdoar e passam anos ou mesmo existências inteiras cultivando-os no íntimo. Muitos deles desencarnam nessa condição, cristalizam-se nas mentes e no coração, elaboram planos de vingança e os transformam nos seus principais objetivos no plano espiritual. Mágoa, amargura, ódio, ira, cólera e rancor são prejudiciais aos que cultivam, pois podem provocar desequilíbrios ou desencadear doenças psicossomáticas, que quase sempre deixam sequelas perispirituais, mesmo depois da desencarnação. O salmista fala que os olhos sofrem um processo de amortecimento por causa da mágoa. Olha, um salmista, não é? Ele fala que os nossos olhos sofrem um processo de amortecimento por causa de mágoa. Aí o salmista diz assim: meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Quem falou isso aí está no Salmo 6, do versículo 7. Se você tem a Bíblia, confirme lá. Aí ele continua aqui: tanto homens como espíritos permanecem num estado de infelicidade quando cultivam esse tipo de ressentimento. Ensina o Mestre Jesus. Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Os que nos ofendem são usados pela justiça divina como instrumento para o nosso resgate de débitos passados ou para testar o nosso progresso espiritual. Por isso, por sua vez, são responsáveis pelos próprios atos, devendo repará-los mais tarde. Ao rogarmos a Deus que nos perdoe as dívidas ou ofensas, nosso pedido pode ser atendido, mas com a condição de perdoarmos aos que nos ofenderam. Isso quer dizer que poderemos ser beneficiados por esse ato de misericórdia, mas se demonstrarmos boa vontade para perdoar o próximo. Emmanuel nos ensina: quem perdoa esquecendo o mal, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Está vendo? Ninguém consegue nada sem primeiro dar. O sábio instrutor espiritual aponta esse nobre sentimento como meio de libertação e de renovação interior. Aqueles que desenvolvem a capacidade de perdoar têm melhores condições e mais facilidade de estabelecer sintonia com os bons espíritos. O rancor é característico dos espíritos pouco evoluídos. Isso pode ser confirmado observando-se o grau evoluído das entidades que conservam esses sentimentos inferiores quando se comunicam nas reuniões mediúnicas. Mágoa, amargura, ódio ou rancor são sentimentos negativos que reforçam a inferioridade do espírito, retardando-lhe a evolução espiritual. O perdão liberta-o, impulsionando-lhe o progresso moral. Ficou aí para a nossa reflexão essa sugestão que a espiritualidade nos dá sobre a necessidade premente de
exercitarmos o perdão. Uma boa noite para todos.